o horário eleitoral gratuito voltou hoje para as campanhas do segundo turno. Em BH, o clima, acho que eu posso dizer, já começou quente, tá? De um lado, Bruno Engler, que criticou, tô resumindo, lógico que o horário é muito maior, né? Tem 5 minutos para cada lado, mas resumidamente, Bruno Engler criticou os serviços da cidade e chamou o concorrente de personagem. Do outro lado, Fuad Noman, que usou o discurso negacionista sobre cloroquina do adversário para atacá-lo. Ontem, a primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno foi divulgada. O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, aparece à frente do seu adversário, Bruno Engler, na disputa para esse segundo turno. O candidato à reeleição tem 48% das intenções de voto contra 41% do deputado estadual. Eduardo, primeira pesquisa então para essa corrida eleitoral e o início do horário eleitoral gratuito para esse segundo turno. Bom dia. Bom dia a todos. Boa sexta. Júnior, fosse eu responsável por uma das campanhas, felizmente não sou, eu ia dizer o seguinte para minha turma, falei assim, gente, não vamos errar. A campanha, a pesquisa evidencia que vai ser um páreo duro, é um tiro curto e vai ser decidido muito mais por que errar do que acertos. Então, todo mundo tem que estar com as barbas de molho para não exagerar na dose das críticas. Nesse primeiro programa, embora tivessem agido com vigor, pelo menos eu não percebi mentira. É verdade, sim, quando o Bruno diz que a cidade está prejudicada, está deixando a desejar, e Fuad tem responsabilidade disso, não apenas com os 2 anos de prefeito, mas com os outros 4 de vice. Então, tem responsabilidade. E o vice, o secretário da Fazenda, enfim, parte ativa da gestão. E do outro lado, o Fuad tem razão, sim, ao dizer que enquanto ele e o seu grupo lutavam por vacinas, o Bruno defendia cloroquina e não se vacinava. Então, se for esse patamar, se for esse ritmo de falar a verdade, bom para a cidade. Ô Silvana Lobo, interessante a pesquisa, que ela dá 48-41, mas no segundo turno é um pouquinho diferente, porque um ponto que sai de lá vira um ponto lá de cá, ou seja, acaba que cada um vale 2, né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos, exatamente, é aquele negócio do jogo de 6 pontos, né? Sim, que a gente fala no futebol, aqui é o jogo de 2 pontos. E embora, eu falei assim, mas 48-41, isso, tinha umas músicas para trás, a gente falava assim, no balanço das horas tudo pode mudar, não tinha isso. Isso, exatamente. E eu acho, sim, que a propaganda eleitoral é muito importante. Se a gente for ver o resultado do primeiro turno, ele nos mostra isso. O Fuad saiu praticamente de uma pessoa desconhecida, seja ele um personagem ou não seja um personagem, certo? Para estar no segundo turno como o prefeito de Belo Horizonte. Então, eu espero, para ser muito sincero, eu não gosto desse trem de um ficar xingando o outro, não. Eu gosto de propostas. E aí, o que você pretende fazer com a parada gay? O que você pretende fazer com o Carnaval de Belo Horizonte? O que você pretende fazer para que a gente se torne realmente um turismo de negócios, que é importante para a cidade? Essas são coisas vamos dizer, de uma segunda geração e de primeira geração. O transporte da cidade, ele merece muito cuidado, como sempre mereceu. Nós somos capital da região metropolitana, então tem que ter, e nós sabemos que o nosso trânsito aqui e o nosso transporte, ele é questionável, né? E mostrar as propostas, saúde, educação, transporte na cidade e trânsito da cidade de Belo Horizonte, isso é a parte da geração básica. Eu prefiro ver isso do que ver agressões pessoais de um para o outro. O William Travassos, começou. Começou. Bom dia, Júnior. Bom dia, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Começou e a gente já tinha falado sobre essa chapa quente em Belo Horizonte. O Edu fala assim, não vamos errar, né? Num primeiro momento, sim, só que o passado tá aí e ele foi escrito. E aí não tem como fugir dele, amigo. Todas essas, a pauta do Bruno é uma pauta difícil, né? Porque ele tem algumas convicções. E em função de toda a tragédia que nós vivemos, por exemplo, no período de pandemia, isso cai na cabeça dele como uma pedra, né? O Fuad, a campanha começa um dia depois de uma chuva forte que atingiu Belo Horizonte, com os semáforos em amarelo piscante, com as dificuldades da cidade, né, para lidar. É uma pena que a gente vai partir para essa coisa do pessoal, né? E talvez o discurso, as propostas, elas vão ficar um pouco de lado nesse primeiro momento, porque
é como eu tenho como como a estratégia de destruir o coleguinha. E para destruir o coleguinha, eu vou pegar o pior dele. E aí é muito difícil contra-argumentar. E, por exemplo, o Fuad, quando bate no Bruno e diz, cloroquina e tal, ele falou, eu não tomei vacina. E é uma convicção dele. E aí, se você pega a tragédia da pandemia, muita gente fala assim, poxa, eu não vou aqui. Quando você pega o Fuad e bate nele falando da infraestrutura do trânsito péssimo da cidade, ele tem que admitir que o trânsito é ruim, que tem os seus problemas. Então, eu não sei como eles vão reagir e fico pensando se eles vão participar de um debate, né? Ontem o Nunes fugiu do Boulos. Como é que vai ser em Belo Horizonte? Será que eles vão para o embate mesmo? E vão topar falar a verdade, discutir? E quem vai ter o controle emocional para lidar com essa corrida eleitoral? O Marcelo da Fonseca, tamo aí, o horário eleitoral gratuito voltou, que foi muito importante, é bom que se diga no primeiro turno, e tem essa primeira pesquisa Datafolha que aponta aí algo muito parecido com São Paulo, acho que eu posso traçar esse paralelo, a pessoa ali mais ao centro, saindo na frente. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. A diferença de São Paulo é que a pesquisa em São Paulo mostra que quem estava na frente lá, que foi o Nunes, se manteve na frente, né? Ampliou a vantagem. Aqui em BH, quem estava na frente, que foi o Bruno Engler, né? Ficou na frente no primeiro turno, acabou sendo ultrapassado aí nessa primeira pesquisa. Ô, Júnior, eu sei que muita gente fica cansada da política, não gosta de acompanhar, mas eu acho que é fundamental, eu gosto muito quando tem segundo turno. Sabe, eu acho que o segundo turno ele dá a chance para o eleitor conhecer mais ainda os candidatos, discutir com mais profundidade os problemas da cidade. Às vezes no primeiro turno é tanto candidato, né? Às vezes a gente tem debate com 7, 8 candidatos e fica aquela coisa cansativa. A gente não vê o embate entre os dois principais. Às vezes alguns candidatos nanicos acabam tomando tempo e aí vira às vezes uma discussão muito ideológica. A gente não vê realmente os problemas. Então é muito bom a gente ter o segundo turno. Eu gosto muito. Sei que muita gente cansa, mas eu acho que é importante para a cidade. E Belo Horizonte é uma cidade que gosta também do segundo turno. Quando a gente pega, né, a maioria das eleições passadas, tirando 2020, né, que foi decidido em primeiro turno, tem alguns anos a reeleição do prefeito Márcio Lacerda, que foi no primeiro turno, Belo Horizonte teve a maioria das eleições no segundo turno. A gente fez esse levantamento desde 88, mais de 60% das eleições em BH vão para o segundo turno. Então o Belo Horizontino quer saber mais, quer conhecer mais, e agora é hora de acompanhar. Então agora é a hora de acompanhar a propaganda eleitoral, ver as críticas que cada um faz ao outro. É importante também esse processo de desconstrução. E tomara que a gente tenha pelo menos 2 ou 3 debates, né? É importante também ver esse confronto direto. Eu acho que são 2 candidatos que têm propostas bem diferentes, então vai ficar bem claro o que cada um defende para a cidade. O eleitor não vai ficar naquela dúvida, não. Ou ele escolhe um caminho ou ele escolhe outro de forma bem clara. Ô Júlio, quando eu falo para não errar, sabe o que é? Um amigo meu falou e eu concordo muito com ele. Essa campanha de segundo turno, especialmente em Belo Horizonte, ela é muito mais sobre rejeição. Ela é muito mais sobre rejeição. Então, você tem gente, tem muita gente falando comigo, não, eu vou no Engler porque o Fuad significa continuar essa turma do PT que está lá, como você mesmo, Eduardo, disse, está lá há mais de 20 anos. Mas também eu estou escutando muita gente do outro lado, assim, mas a turma do Bolsonaro nem pensar. Então, tem muito a ver com rejeição. E eu estou preocupado, eu disse aqui, achei que ia ter repercussão, não teve, quando lá atrás a campanha do Bruno falou o seguinte, chega dessa velharia que está aí. Agora, hoje, já voltaram a falar de coisas velhas. Tem que tomar muito cuidado. Quando falar da velha política, faz sentido e eu até concordo. Quando atacar a questão da idade do prefeito, quando for pro etarismo. Isso aí é uma linha tênue que separa o sucesso do fracasso. Eu não vou entrar em detalhes, porque foi uma nota indicada à Band pela campanha do Bruno, para discordar do debate em pool. E lá, essa nota, os termos que estão nessa nota, e que lembram o caso dos Estados Unidos, quando Biden desistiu por não ter condições físicas e intelectuais, está na nota. Isso aí, se eles forem por esses caminhos, eu acho que vai ser um perigo danado. Ô Edu, e sabe o que é curioso? Ontem a reportagem da Itatiaia questionou o Bruno sobre essa nota, né? Perguntou se essa referência ao Joe Biden nos Estados Unidos, e ele não sabia, ele não lembrava, né? Parece que foi uma coisa do partido, talvez o candidato nem, como se diz, nem fica, né? Isso é grave, né? Como é que isso é grave? Caindo no colo do isso candidato, é grave. Né? Não tem jeito,